Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um tema aí que o Senhor tem trazido aos nossos corações no início desse mês, hoje é dia 1º de junho de 2020. Estamos passando aí por tempos de incerteza, de insegurança, através dessa pandemia que se instalou aí, também no nosso país, mas creio eu que Deus mudará essa história em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje é: até onde vai nossa fidelidade? Texto base, Esther, capítulo 4, do versículo 11 em diante. Vamos estar lendo aí. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a da morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está é que fostes elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perece. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui a Tua palavra que vivifica, Pai, que restaura, Tua palavra eficaz, Senhor. Que essa palavra, Pai, venha entrar nos nossos corações, Senhor. Que venhamos, Pai, a transformar as nossas vidas através desse manual, Pai, que é a Tua palavra, Pai, que o Senhor nos deixou, Pai. Abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo nesse momento essa mensagem, Senhor. Que essa mensagem possa falar com cada um deles, Pai, assim como falou comigo, Senhor. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a vida de Esther tinha tudo para dar errado, visto que era uma pobre judia que havia perdido sua família e foi criada pelo seu tio. Mas em sua história vemos claramente a ação de Deus. Esther tinha um Deus que era com ela, e Deus tinha Esther e podia contar com ela sempre. Quando precisamos, irmãos, sempre contamos com Deus, e Deus pode contar conosco. Deus exaltou Esther porque sabia que ele podia contar com ela para livrar o povo. Quando estava na casa do seu tio Mordecai, a menina Esther foi fiel ao Senhor.
Quando ela foi levada para a casa do eunuco, para ser preparada como pretendente do rei, ela continuou sendo fiel a Deus. Por isso, foi escolhida para ser rainha. E quando seu povo foi perseguido, ela muito bem poderia esquecer-se deles. Logicamente, né, irmãos? Por causa da sua prosperidade. Mas Esther continuou sendo fiel a Deus. Nessa noite, irmãos, convido você para, junto comigo, aprendermos sobre o exemplo da fidelidade de Esther. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui, irmãos, sobre fidelidade é fidelidade consigo mesmo. Vamos ver ali no versículo 11 e o 13. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Vamos ler o 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Irmãos, Esther poderia pensar que agora, por ser rainha, ela era melhor que os outros. Mas não era à toa que ela era rainha. Havia um propósito divino sobre a vida dela. Deus usou Mordecai, que era o seu pai adotivo, para exortá-la. Ela sabia que corria risco ao se apresentar ao rei sem ser chamada ali, como disse no versículo 11. Mas ela não temeu, porque sua consciência cobrava para ser fiel a Deus. Assim nós temos que ser também. E assim muitas vezes, né, irmãos, acontece conosco também. A nossa consciência nos cobra para sermos fiéis a Deus. Deus quer nos usar, irmãos, mas se não deixarmos que quem sai perdendo somos nós mesmos. Nós temos que deixar Deus nos usar. O Senhor usa pessoas para nos despertar a fidelidade. E se calarem, as próprias pedras calarão. Assim fala lá em Lucas 19:40, né? O próprio Espírito Santo incomoda a nossa consciência quando estamos errados, nos levando ao arrependimento. João ali, em João 16, o versículo 8, 11 diz, né? Ser infiel consigo mesmo é trair a própria consciência que nos avisa quando estamos errados. Ser fiel consigo mesmo é ter tranquilidade de que está fazendo o melhor. O Espírito Santo fala em nossa mente sempre. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo sempre: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30:21. Às vezes, alguém busca uma bênção e depois que Deus dá, a pessoa usa a própria bênção como pretexto para não assumir as suas responsabilidades. Assim como não havia desculpas para Esther, como rainha, se não defendesse seu povo, também não teremos desculpas diante do rei no dia do juízo. Já pensou nisso, irmãos?
É uma coisa para a gente tá analisando e pensando. Já imaginou você está diante do Rei, diante do Senhor, querendo dar desculpas? E aí também não teremos desculpas diante do nosso Rei no dia do juízo. Você e eu, nós temos sido fiéis conosco. Temos que obedecer à voz do Espírito Santo. Temos que estar ouvindo mais a voz do Senhor. Deus é fiel comigo e com você. O versículo 16 diz: se perecer, pereci. Ao declarar, irmãos, se perecer, pereci, ela mostrou que não tinha medo e confiava plenamente na fidelidade de Deus, independente de qualquer circunstância que viesse a acontecer. Hoje não precisamos ter medo de perecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é o mais conhecido, né, irmãos? Então, pense nos seus privilégios, nas suas responsabilidades e tome uma decisão, reconhecendo que não está só, e assuma o que Deus tem para você. Seja fiel para consigo mesmo, obedecendo à voz do Espírito Santo, em sua consciência e fazendo o que sabe, o que é certo, sem ter medo de nada. Seja fiel para com o seu próximo, ajudando sempre que estiver ao seu alcance. Principalmente seja fiel a Deus em toda e qualquer circunstância, estando bem ou mal. Quando precisamos, sempre contamos com Deus. E Deus pode contar conosco, irmãos. Não espere, irmãos, Deus usar outra pessoa, porque Deus quer usar você. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Ele venha derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, se gostou da mensagem, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem para que ela venha alcançar mais e mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, um mês de junho abençoado, próspero, repleto de graça e de paz, em nome do Senhor Jesus.